Precisamos falar sobre coronavírus. Na edição de hoje do Viva Saúde, nós vamos entender qual o momento da pandemia nós estamos atravessando. Não sai daí, já estamos no ar. Iniciamos então o videocast Viva Saúde de hoje. E hoje nós vamos receber os médicos especialistas Dr. Rogério Sobrosa de Mello, médico infectologista e coordenador médico do setor de controle de infecção hospitalar do Hospital Unimed, e também Dr. José Nixon Batista, especialista clínico e coordenador do pronto atendimento adulto do Hospital Unimed. Muito bem-vindos ao nosso videocast de hoje. Muito obrigada pela presença. Bem, agradecemos o convite também. Agradecemos o convite. Acho que tem várias coisas para ser discutida coisa, né? aqui, né? Acho que muito importante, é sempre bom, né, a participação do Dr. Rogério para enriquecer essa conversa. Sempre esclarecedora, né? Com certeza. Inclusive, nós falávamos aqui antes de começar a gravação que o Dr. Rogério realmente foi tem sido, né, muito requisitado aí nesse ninguém período. Aguenta mais. Esses 2 anos, Dr. Aguenta Rogério. sim, doutor. Inclusive, a pauta de hoje, ela vem como um alerta à prevenção. E é importante, eu acho, esclarecer para o público qual o momento da pandemia nós estamos enfrentando, né? Tem um ponto que eu acho que a gente pode começar já essa conversa esclarecendo a diferença entre pandemia e endemia. Qual é, doutor? Muito bem. Então, uma doença que é endêmica é aquela que ocorre de uma maneira perene ao longo do tempo. Por exemplo, a malária ela é uma doença endêmica na África. Ela ocorre o tempo inteiro na África. Né? Nós estamos com uma epidemia porque ela não está ocorrendo a mais do que o normal. Né? A gente tem endêmico o vírus influenza, que todo inverno ele causa ali o seu número normal. Se nós tivermos de repente um novo vírus influenza causando um número muito alto de infecções, nós vamos ter uma epidemia. Agora, a pandemia seria uma epidemia que está ocorrendo em todos os continentes, né? Então, é uma doença que se alastra e causa um número maior de casos do que o normal em todos os locais. A gente ainda está na pandemia de Covid? Ainda estamos na pandemia de Covid. Muito importante essa informação, né? Porque como é que vocês veem assim, o comportamento do público diante de tantas mudanças, alguns picos da pandemia, né? Algumas situações aí extremas. Dr. Nixon nos falava aqui que agora, de certa forma, está estabilizado, né? O número de atendimentos, de internações, enfim. Isso acaba não sendo tão preocupante para o público, para a sociedade, para a comunidade. Isso impacta também nos hábitos de cuidado, de prevenção. Como é que o doutor vê isso? Na realidade, hoje, nesse momento, a gente está num momento bem mais tranquilo em relação ao que passamos. Porém, continuamos recebendo pacientes com diagnóstico assim, sugestivo. A gente pede a prova, né, que é o RT-PCR, e muitos deles, muitas vezes, embora sintomas leves, estão confirmando Covid. Aquilo que mostra a vacina, a importância da vacina. Ou seja, a gente tem um número ainda de contaminados, porém, a gravidade desses pacientes diminuíram. Hoje o que a gente vê, aqueles pacientes que estão se agravando, que estão indo realmente sendo destinado para UTI, que precisam de tratamento de terapia intensiva, são exatamente aqueles que não fizeram a vacina. Então é muito importante, a vacina mostra que a sua, assim, para que veio, para a sua importância, porque assim, estava falando do Dr. Rogério antes, em Araranguá a gente chegamos a ter 40 pacientes Covid na UTI, né, e mais pacientes na enfermaria e internados também com tratamento de terapia intensiva na emergência, ou seja, mais de 50 praticamente pacientes necessitando de UTI naquele momento. Hoje, graças a Deus, toda a região aqui está mais tranquilo, porém, a gente chegou a trabalhar com 20 leitos, né? Chegou até a abrir uma exceção, chegou até quase 30 leitos, né, doutor Rogério? Exato, chegou a abrir uma terceira UTI, UTI. Na unidade A, que é uma unidade de interação clínica normal, chegou a abrir uma terceira UTI. Exatamente. E chegou próximo dos 30 leitos. E hoje a gente está com 10 leitos, voltou para a realidade do hospital, que são 10 leitos, porém é um hospital que abrange todas as áreas, né?
cardiologia, cirurgia, a própria clínica e os pacientes respiratórios Covid. Então a gente hoje tem que trabalhar com a matemática que esses pacientes que vão para o Covid tenham isolamento, tenham a sua segurança e tenham a segurança também dos outros pacientes para que não tenha contato. A gente tem uma UTI com essa qualificação, né, com leitos de isolamento, porém o número de leitos hoje reduziu bastante. Se a gente botar na gestão, na parte de gestão que a gente tinha, uma coisa de última hora, meio de emergência que a gente tentou montar, né? Aquele esquema todo já foi desmontado e hoje a gente está com 10 leitos. Então a população tem que continuar se cuidando, levando a importância do uso ainda da máscara, embora flexibilizou, né, doutor Rogério? Sim. A gente viu que o governo flexibilizou o uso da máscara, mas, por exemplo, estamos próximos, local fechado, eu acho que é importante, porque a gente tem contato, você não sabe com quem você teve contato ontem, de repente você começa com uma tossezinha, com uma dor de cabeça, e quando vai ver, muitas vezes, é Covid. Eu até ia perguntar sobre isso, assim, diante dessas flexibilizações e novos decretos, né, sendo emitidos, como é que o senhor vê isso, doutor? Esse posicionamento das lideranças, das autoridades, né, diante do atual momento, assim, como médico, né, qual é a tua orientação nesse sentido? Então, eu acho assim que quando a gente usa essas matrizes de risco mesmo para análise, tu vê assim, a transmissibilidade está baixa, a questão do número de leitos disponíveis está alto, então nós temos uma capacidade de atenção e a baixa transmissão na comunidade, a tendência, vamos dizer assim, seja de se recomendar menos, vamos dizer assim, menos medidas de restrição. No entanto, é importante a gente ter em mente de que isso é uma situação temporária. Pode ser que daqui a um mês nós estejamos dentro de matrizes de risco mais graves e dessa forma precisamos voltar novamente a ter essas medidas restritivas. Então acho que a gente tem que ser bastante pé no chão com essa questão, porque a gente tem toda a certeza de que essa epidemia ainda não acabou, né? E a gente ainda vai ter muito trabalho para terminar com esse vírus, porque ele também tem assim como a gente se protege dele, ele também sabe dar as suas voltas para continuar existindo. Eu até vou perguntar agora sobre essa nova variante Omicron, é isso? Isso. Como ela se comporta? A gente sabe que é tudo muito novo, que ainda está se avaliando, né, a conduta diante dessa nova variante. Não tem casos, pelo que eu li, me informei, não tem casos assim graves relacionados a essa nova variante, é isso? Mas a transmissibilidade parece que aumentou, é isso? Verdade? Então, na verdade, ainda não se tem muitos dados clínicos dessa variante. Eu consegui ler integralmente ali o alerta de risco da OMS a respeito dessa variante. O grande problema é que ela contém muitas mutações conhecidas que são relacionadas à maior transmissibilidade e ao escape das infecções prévias, dos anticorpos gerados por infecções prévias do Covid. Nenhuma das variantes está relacionada à questão da pessoa ter escape da vacinação, né? A não ser a variante beta, né, que também ocorreu na África do Sul, em que estava relacionada ao escape da vacinação com a vacina de Oxford. Mas quando o doutor fala de escape da vacinação, o que seria? Seria o fato do vírus ter uma determinada mutação em que os anticorpos vacinais não fossem capazes de proteger a pessoa. Essa nova variante. Então, isso não se tem dados a respeito e não há, por enquanto, evidências de que isso seja uma preocupação maior. Quanto a essa variante, o que há preocupação é que ela provavelmente seja mais transmissível, porque ela contém várias mutações conhecidas que aumentam a transmissibilidade, que ela provavelmente esteja relacionada ao escape dos anticorpos gerados naturalmente, ou seja, por doença, por outras variantes ou pelo vírus inicial, né? Então podendo gerar novos casos entre essa população não vacinada principalmente, né? Então esse é a grande preocupação em relação a essa variante Omicron. O que tem de evidência clínica é de que na África do Sul, onde ela surgiu, né, então nós estávamos tendo um surto então pela variante Delta,
no momento que ela apareceu, e se percebeu de que após ter começado a diminuir os casos voltaram a aumentar de novo, e aí você teve a identificação de que haviam pacientes contaminados com essa nova cepa. Então você acredita que esse retorno do aumento do número de casos na África do Sul tenha sido devido a uma maior transmissibilidade dessa variante Ômicron. Então, esse dado sugeriria o seguinte, sugeriria que ela deve ser tão ou mais transmissível do que a variante Delta. Mas é um dado muito preliminar ainda, então a gente precisa realmente ter o estudo diretamente do paciente infectado para saber o que acontece com ele. Mas não tem nenhuma evidência de maior gravidade, né? Só essa questão da transmissibilidade que tem evidência clínica mesmo. Diante disso, a necessidade de cuidados é a mesma, né? Eu diria que nós teríamos que ter mais cuidado agora nesse momento. Por quê? Em termos, não em termos individuais, só, mas em termos coletivos, a gente tem que pensar de que esse não é um bom momento para a gente estar viajando para o exterior, por exemplo. Não é um bom momento para a gente estar começando a baixar muito a guarda, porque nós estamos numa época de alta circulação na nossa região e em todo o litoral brasileiro. Então a gente sabe que é um momento que a gente recebe muitos turistas estrangeiros e que os nossos métodos de contenção de pessoas doentes, eles são extremamente falhos. Eles já falharam todas as outras vezes que a gente expôs eles a teste. Eles falharam em 2009 com H1N1, eles falharam depois com a Covid-19 rapidamente, né? Então ela começou a aparecer nos outros países em fevereiro, e em fevereiro também apareceu aqui. Né? Então, quer dizer, os nossos métodos de contenção a respeito dos voos e por via terrestre aqui no Brasil ainda são bastante deficientes, né? Então a gente tem que pensar que não pode contar com isso e nem pode contar com a sorte, né? Sim. Falando de vacina, o Dr. Nixon mencionou a vacina aqui, né? Por que ainda há uma certa resistência à vacina, doutor? Olha, isso aí é uma coisa que antes do Covid a gente já trabalhava, tenho até alguns vídeos meus bem assim, já uns 6 anos atrás, exatamente trabalhando em cima disso, uma coisa que a gente vê no dia a dia. Esse meu vídeo de 6 anos atrás já era pessoas que não tinham vacina do tétano em dia, que não tinha vacina da hepatite em dia, né? No dia a dia, a gente trabalhando no pronto-socorro, a gente vê pessoas com ferimento, e aí eu pergunto, como é que está a sua vacina do tétano? Ah, nem sei. Então, eu acho que tem que haver uma campanha no adulto, porque tem muitos adultos que não sabem que precisa tomar vacina. Eles acham que é só criança que precisa tomar vacina. E não. A vacina da gripe, que tem a campanha sempre, tem outras vacinas também. E agora, mais importante ainda, a Covid. Então tem pessoas que criam um tabu, vai escutar ou vai ler coisas da internet totalmente sem fundamentos, né? E hoje, infelizmente, a gente vive uma realidade que é triste e preocupante. Porque muitas mentiras propagadas na internet, muitos fakes, se tornam realidade para muitas pessoas, coitadas, que não têm um discernimento, que não têm um conhecimento, e elas acreditam piamente naquilo ali. E aquilo ali, para ela, por exemplo, muitos que não tomam a vacina, alguns não têm o esclarecimento, talvez, de forma contundente pelos familiares, né? E infelizmente tem outros que não têm conhecimento, né? Tem disponibilidade, e às vezes relapsa, e muitas vezes quando chega a doença, às vezes é tarde para se arrepender, evolui mal, e alguns estão na UTI. O doutor trouxe um dado importante, né, de que os pacientes que foram aí, que evoluíram com casos mais severos, mais graves, não haviam se vacinado. Sim, hoje... Isso assim, é um dado estatístico. É uma realidade hoje, né, em toda a região. Eu também trabalho na UTI em Araranguá. A gente trabalha aqui no pronto-socorro toda hora, na internação, que agora é Unimed, né? E a gente vê constantemente pessoas ainda precisando de tratamento hospitalar, e muitas vezes evoluindo para uma UTI por falta desse pequeno detalhezinho que foi o esquecimento de tomar a vacina, ou às vezes que não quis tomar mesmo, né? Infelizmente. E com relação aos que tomaram a vacina, né? Como é que é essa exposição ao vírus, né? Já que ele está circulando, né? E a gente já incorporou isso como realidade, né? Com relação aos vacinados, assim, até que ponto eles têm
uma segurança, né? Se pode ter essa segurança, doutor? Então, a gente sabe que a pessoa vacinada, ela vai ter um risco muito menor de ter uma doença grave, né? Então, a tendência da pessoa vacinada é de estar mais tranquila em relação a essa questão do vírus. Então, a gente vê muitas vezes a pessoa relaxando em relação às suas medidas de proteção, seja para se proteger ou para proteger as outras pessoas que estão à sua volta. Então, hoje está muito comum da gente ver pessoas em ambientes fechados, sem máscaras, né? Está muito comum a gente verificar que as pessoas já não têm a mesma adesão à higienização das mãos. Está muito comum a gente ver a pessoa gripada, convivendo com outras pessoas e dizendo isso é só um resfriado, né? E a gente sabe que a pessoa vacinada que está com a Covid-19, ela vai fazer um quadro leve que vai se assemelhar muitas vezes a um quadro viral comum. Um quadro pode viral, transmitir esse vírus. E vai estar transmitindo, e eventualmente vai ter uma outra pessoa não vacinada, uma outra pessoa que tem uma doença mais grave que, mesmo com um quadro que não seja tão grave da Covid, pode ter uma consequência mais séria. Então, eu penso que a gente deve ainda hoje tomar todos os cuidados em relação a evitar essa transmissão. O que faz surgir essas variantes, basicamente, é a circulação do vírus entre a população. Hoje, as pessoas não vacinadas e as pessoas que não tomam esses cuidados é que são hoje os responsáveis por fazerem por isso que está acontecendo. Essa informação é interessante porque quem não toma vacina, por exemplo, né? Eu decido pela minha vida, tenho a minha responsabilidade, né? Eu tenho autonomia para decidir, hipoteticamente falando, né? Mas essa pessoa nem sempre se dá conta de que ela pode estar agravando outros, né? O problema. Exatamente. E daí tem que entrar naquele ponto, tu tem a tua liberdade até o ponto que ela interfere na minha. Então, a liberdade, ela é individual, mas também existem os direitos coletivos das pessoas, né? Então, o direito à saúde, ele é um direito individual, mas ele é também um direito que vive na coletividade. Se eu faço algo que bota outra pessoa em risco, eu também sou responsável por isso. Agora, um problema sério que a gente enfrenta, né, é o fato de que as pessoas pensam ainda a saúde de uma forma muito individual. Então vamos olhar para o caso dessa variante Ômicron, por exemplo. Por que essa variante Ômicron surgiu na África? Porque ninguém se empenhou em aumentar a taxa de vacinação no continente africano. Lá o vírus está circulando livremente. Então, quanto mais pessoas infectadas, mais o vírus sofre mutações. E essas mutações depois se voltam contra os outros continentes também. Então, é importante que os países mais ricos hoje estejam olhando para esses continentes mais pobres, onde as pessoas não têm acesso ainda à vacina. E nesses casos, enquanto não estivermos com taxas vacinais elevadas em todo o mundo, isso não vai parar de acontecer, vai continuar assim. Só que mesmo isso estando comprovado cientificamente e todo mundo já percebendo as consequências disso, a gente ainda não vê uma movimentação dos países em termos de obter essa vacinação global, né? E uma pergunta muito constante no pronto-socorro, eu acredito que o Dr. Rogério deve também, muitas pessoas fazem, mas eu tomo a vacina e adoece, então para que tomar a vacina? Na gripe, muita gente já, doutor, tomei vacina da gripe e gripei, então essa vacina não serve de nada. Serve. Ela te deu uma proteção para que você, quando foi exposto e realmente ficou cara a cara com o inimigo, você pôde realmente combatê-lo. De forma que você pode ganhar a guerra. Estou falando isso de forma bem grosseira para que a pessoa entenda. Né? Ou seja, você tem anticorpos, você tem soldados no teu sangue, para que quando aquele vilão entra, que é o vírus ou uma bactéria, assim, você está, no caso, um vírus, né? A vacina é para vírus. A pessoa possa realmente ter imunidade para que não complique ao ponto de chegar na UTI. Então essa é a importância. Não é porque eu tomei a vacina do Covid e tive Covid. Mas provavelmente quem teve vacinado, a chance de complicar e ir para a UTI é muito, muito menor. Os sintomas é como o Dr. Rogério diz, são mínimos. Então, quer dizer, o perigo aí eu estou vacinado, então eu posso tirar a máscara, eu posso ir para a festa. Não, porque eu também, vacinado, eu posso contrariar o vírus de uma forma leve, que eu posso contaminar aquele que não tomou a vacina, e aí onde está o perigo. E aí realmente vem aquele caso do paciente que não está protegido, a pessoa que não está protegida,
é contaminado por aquele que é vacinado, que é uma gripezinha, uma rinite simples, e aquele ali vai parar na UTI. E aí passa para outro também, talvez a casa que também não tomou vacina, porque às vezes, geralmente, essa cultura fica muitas vezes enraizada na família ou na cultura de alguém que acredita em alguma coisa, que não quer tomar vacina. E às vezes uma família pode, eventualmente, vir alguns membros da família vinha faltar exatamente por essa falta de informação e por falta da vacina e por falta de cuidado daquele que estava imunologicamente competente, né? Estava com a imunidade pela vacina e que não se cuidou. Então, por isso que é tão importante a gente continuar os cuidados. Tá chegando o final de ano, é uma coisa que todo mundo quer, fazer festa de Natal, Réveillon. Muitos mas que eu não acho que ainda fizeram temos, no ano anterior, né? Acho que a gente ainda está com o bandido na porta. Se a gente abrir, ele entra. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Ainda tem essa iminência aí dos riscos, né? Sim, altíssimo. Acho que aproveitar a presença de vocês aqui para a gente relembrar um pouquinho como é que funciona a atuação do vírus, do coronavírus, tá? Coronavírus é o vírus que ocasiona a Covid-19, certo? Isso. SARS-CoV, né? Dr. Rogério. Isso. Então, o SARS-CoV-2, que é um tipo de coronavírus, existem vários tipos diferentes Que é uma de coronavírus. sigla, né, doutor? É uma né? sigla. É uma sigla, né? Mas é o nome do vírus, né? Mas, tá. Então não é síndrome... Não, é SARS-CoV-2. A doença. É que é o Covid vírus, é o a segundo doença, vírus causador da SARS. A primeira SARS, ela surgiu lá em 2007, né? Também era causado por um coronavírus bastante semelhante a esse coronavírus que a gente tem, só que é um vírus que desapareceu espontaneamente. E esse vírus não, esse vírus foi mais eficiente em ser transmitido para o ser humano. Mas esse é o nome do vírus, SARS-CoV-2. A doença que ele causa não é a SARS, a doença que ele causa é a Covid-19. Sim. A SARS era aquela doença que tinha lá em 2007, né? Então, essa Covid, ela ocorre, então, basicamente, primeiro sendo transmitida apenas de um ser humano para outro, não tem um animal que transmita para o ser humano, hoje em dia identificado, né? Essa transmissão, ela ocorre principalmente por gotículas de saliva e principalmente de forma direta, ou seja, de uma pessoa diretamente para outra, e não tanto através dos fômites, que são a mesa. Então, isso é algo que se desmistificou ao longo aí de 2 anos. Eu acho que é algo que é importante a gente só o que é hoje que se pensa. Sim. Hoje você pensa isso. A principal forma de transmissão é a gotícula de saliva quando a pessoa transmite diretamente para outra pessoa. Ou seja, a distância realmente é importante, como você pensava lá no início, né? E a máscara é importante no sentido de diminuir a distância em que essas gotículas percorrem até a outra pessoa. Evitar que essa gotícula chegue até a outra pessoa. E ela chegando na outra pessoa, para ela não chegar até as mucosas, que é onde ela causa o principal local causador da infecção. As mãos acabam sendo importantes nessa transmissão como o principal fômite. Por quê? Porque a pessoa tosse sobre a mão e depois pega a mão da outra pessoa e a pessoa leva até as mucosas. Então as mãos continuam sendo importantes, mas os objetos são menos importantes do que se pensava lá no início da pandemia. Se pensava isso porque os estudos preliminares mostravam que o vírus poderia permanecer grandes períodos de tempo sobre os objetos e hoje você sabe que ele não é infectante, aquele vírus que permanece. Embora o PCR permaneça positivo, assim como nas pessoas, ele permanece positivo às vezes por 2, 3 meses, né? Mas ele não é infectante naquele período porque você não consegue mais cultivar aquele vírus, fazer cultura do vírus a partir dali. Por exemplo, quando toca na maçaneta da porta então, de um condomínio. Ainda é um pouco perigoso, porque a maçaneta todo mundo põe a mão, né? Então, quer dizer, rapidamente, assim, mas, por exemplo, a sacola de mercado, que era a grande preocupação das compras do mercado. As compras do mercado, que a pessoa queria passar álcool nas compras do mercado, né? Às vezes a pessoa botava embaixo da torneira a compra do mercado, daí já estragava metade das compras. Mas, assim, isso não é tão importante, né? Mas a mão ainda é importante. Sim. E, eventualmente, coisas que entram em contato direto com a mão o tempo inteiro podem ser importantes também. Então a maçaneta ainda é um fator de preocupação. Pelo fato de muita gente na maçaneta é melhor higienizar a mão. Certo, né? certo. Exatamente. Cumprimentar, dando a mão, é melhor evitar, né? Ou então higienizar a mão logo depois. Abraços. Então, abraços, aí tem a questão da transmissão direta, né? O abraço, ele tem a questão da proximidade da face com a face do outro, né? Então ainda vale a pena cuidar. Abraço ainda não pode.
O brasileiro Certo. gosta do abraço. Gosta. do Naturalmente, gosta, a gente né? tem que considerar nessa transmissão aquela questão dos clusters, né? Que a pessoa mora com 4 outras pessoas. Aquelas 4 outras pessoas fazem mais ou menos o mesmo tipo de atividade. Então, aquelas pessoas, teoricamente, você não precisa ter tanto cuidado quanto quando você entra em contato com pessoas que são de fora do teu ambiente onde você mora. Então, essas pessoas de fora do ambiente onde você mora, essas pessoas é que têm o maior risco Mas a gente está de estar falando trazendo... aqui, mas a gente está falando do ambiente onde mora, não necessariamente do ambiente de trabalho ou de alguma reunião eventual que aconteça com menor número de pessoas. Vale a pena ainda, Vale é essas importante reuniões manter menores, a máscara. vale a pena. No ambiente os familiar cuidados. não, nunca foi, né? Mas no ambiente que você, vou fazer uma reunião com os amigos agora de final de ano, tal, ainda vale a pena manter a distância no momento que está sem máscara e colocar a máscara sempre que estiver na distância menor do que 1,5 m, né? Eu acho que tem algo para complementar, doutor? Eu acho que todo mal traz um bem, né? Uma coisa que a gente provavelmente vai ficar. Hoje a gente vê muita gente hoje trabalhando em home office, fazendo reuniões, usando aplicativos que facilitam isso aí. Eu acho que isso aí é uma coisa foi boa. Um ganho, né, para a sociedade. Ganho, né, para a sociedade. E consegue, muita empresa hoje acho que consegue ver que consegue ter um funcionário trabalhando em casa com um sistema que ele possa realmente produzir. Acho que é bom para o funcionário, é bom para a empresa e diminui a contaminação. Diminuiu aquela ideia de que você tinha, né? De que botar uma pessoa em home office e a pessoa não vai trabalhar, vai ficar... Sim. Mas aí Desmistificou você- isso também, né? Exato, desmistificou totalmente. Sim, a pessoa com cumpre certeza. suas metas, faz o seu trabalho e está no conforto do lar e com menos custo para a Sim, empresa. sim. Com certeza. Isso aí eu acho que foi uma coisa... Foi um a algo, gente foi diz, algo às positivo. vezes as coisas ruins trazem coisas Sim, boas. sem né? dúvida. Eu acho que até essa questão comportamental, de mais empática, né? O doutor falou da importância de pensar no coletivo. Eu acho que é um processo, né? Talvez ainda esteja muito aquém do que Exato, acho que deveria, né? Então, acho que talvez também estejamos começando Mas a pensar. uma pequena luzinha assim, de alerta Hoje também de que a humanidade precisa disso, Porque a né? gente que estava conversando antes de iniciar o programa, o coletivo hoje tem muita gente realmente já, digamos assim, de saco cheio de ficar trancado, não quer usar Sim, máscara. Então, assim, quer voltar, que é comum que a gente Passou falou, a né? valorizar Voltar para até a a- vida normal. Valorizar a convivência porque também, é bom, né? é bom você ter a liberdade Sim. de andar com o rosto livre, né? Poder abraçar, poder realmente confraternizar com as pessoas, mas infelizmente ainda inspira Ainda cuidado. há alguns. Na minha família, essa semana, a semana passada que passou, minha irmã, meu cunhado e meus 2 sobrinhos com Covid, minha irmã e meu cunhado foi para um casamento. No final de semana, na semana desenvolveu, estava lá com um quadro gripal, fizeram o teste de Covid. Estão vacinados, estão bem, graças a Deus. Mas isso mostra como uma simples festazinha Como há de um casamento. risco. É rapidinho ali, eu vou me cuidar. Os 4, eles 2 contaminados, contaminou também os filhos. E graças a Deus estão bem, estão evoluindo bem. Foram vacinados, né? O meu sobrinho de 3 anos, a criança, graças a Deus, evolui super bem, mas também positivo. Então, assim, mostra como é importante. Às vezes você vai e traz para dentro de casa o inimigo. Inocentemente, né? Ou né, achando que ingenuamente não tem mais esse risco, né? Doutor, eu tenho uma dúvida, que talvez seja a dúvida de muita gente, assim. O doutor falou de quadro de resfriado, rinite, gripe. A gente já não sabia direito diferenciar rinite, gripe e resfriado. Agora vem Covid. Quando deve acender o sinal de alerta para quem tem tendência a ter rinite, pode estar com resfriado, pode estar gripado, tem que fazer o teste? Deve procurar fazer o teste? Como deve se comportar? Deixar bem claro que as doenças, influenza, sinusite, a rinite, isso aí vai continuar. Né? Agregou-se mais uma doença Sim. que tem sintomas parecidos, que realmente confunde muito. E quais são esses sintomas? Rinorreia, ou seja, eu vou falar para que a pessoa entenda. Coriza, corrimento nasal, dor de garganta, tosse, febre, dor de cabeça, dor no corpo. Se você olhar esses sintomas... É um quadro de Se você olhar esses sintomas, gripe, sinusite, que o cara estava lá com a rinite simples, que complicou, contaminou, ele vai sentir dor de cabeça.
né? Frontal, Exato. coriza. Então é muito difícil, por isso que é importante, se tem uma dúvida, procure um médico, peça uma opinião, né? É só uma rinitezinha, isso aqui não é Covid. Pode ser uma gripe. Né? Sintomas que fecha a tríade, que a gente febre, dor de cabeça, dor de garganta, coriza. A gente pontua e realmente tem que pensar. Pode ser influenza, que é muito parecido, e pode ser Covid. Então tem que se testar. Mas faz o teste, então. E hoje tem que ter a noção de que os quadros tendem a ser mais leves, então a gente deveria estar fazendo mais testes. Mais testes, exatamente. E a gente está fazendo menos testes. A pessoa tem a doença, fica lá 4, 5 dias ali com um quadro gripal e não deixa de fazer nada, não faz o teste. Então hoje deve estar passando muito quadro de Covid. E teste, é batido. muito importante, doutor Rogério, que teste? Eu ia perguntar agora. Porque que teste? Porque muitas pessoas vai lá no testezinho do dedo. Aquele teste, ele vê imunidade. Ele não vê replicação viral. Então, uma coisa é você ter imunidade e outra coisa é você estar doente de Covid ou de uma gripe. Sim. É diferente. Isso foi uma dúvida, acho que perdurou até aqui, então, né? assim, o paciente com aquele sintoma leve, isso aí é muito bom que o Dr. Rogério falou, aquele sintoma leve pode ser Covid. Não, mas a maioria das pessoas, tem pessoas que até não gostam, mas isso aí pode ser Covid. Ah, mas não é, doutor, isso aqui não é Covid. Eu tenho certeza que não é. A negação, Ninguém né? tem Que é certeza. natural também do Ninguém ser tem humano, né? certeza. Às vezes só uma rinitezinha, uma dor de cabeça, uma indisposição, vai lá, faz o teste, é Covid. Eu peguei uma colaboradora nossa que no primeiro dia ela estava com dor de cabeça. Só dor de cabeça. Né? A gente afastou, fez o RT-PCR, fez o antígeno e o antígeno detectou. O antígeno é o do dedo. Não, o Não, antígeno também é do também nariz. ele faz também o swab nasal. Né? Mas tem que ser. Continua valendo aquela regra de ser no terceiro dia, a partir do primeiro dia de Isso. sintoma? Preferencialmente do terceiro ao quinto dia. Ele já tem uma boa positividade a partir do primeiro dia, na verdade, mas o terceiro ao quinto dia é o período que o exame tem maior positividade. Porque Então, ele você pode dar falso negativo. Pode. A sensibilidade do exame é por volta de 80%. Mas se você considerar que num período, por exemplo, vamos dizer assim, que eu esteja com sintomas gripais e estou lá na minha casa morando 2 pessoas que estão com Covid, então mesmo que dê negativo, é provável que seja o Covid. Né? Mas, de uma maneira geral, a gente considera que a pessoa com sintomas que sejam sintomas respiratórios e faz o teste entre o terceiro ao quinto dia, provavelmente não seja Covid. Né? Agora, falando do teste, o teste já é, de certa forma, um pouquinho desconfortável, né? Mudou alguma coisa? Tem novos testes? Eu soube de um outro modelo de teste que não precisa fazer a nasofaringe. Existe isso? Procede? Não, existem testes que são feitos na orofaringe também, mas eles têm muito menos sensibilidade. Inclusive, no início da pandemia, se for lembrar, se fazia na orofaringe e na nasofaringe. E daí você viu que o da orofaringe não agregava nada em termos de exame. Quando ele dava positivo, também dava positivo o outro, acabou se Então retirando. é aquele modelo. Aquele lá é o Que modelo também ideal é mesmo. desconfortável, mas também não é tanto, né? Não é Sim. tanto. É necessário e é muito rápido, né? Muito, muito rápido, se é eficaz, precisa. É desconfortável, mas assim, nada que impossível, uma dor. Não, é desconfortável, né? absolutamente. Você coloca aquele cotonete grosso ali no nariz. Mas não sim. tem nada novo nesse sentido, né? É esse o exame Sim. mais seguro. Sim, confiável, que Confiável. realmente tem validade. O primeiro é o RT-PCR, né? E o antígeno também, mas assim, o que prevalece é ainda o RT-PCR. É o melhor exame, É o né? melhor exame. Tem disponibilidade isso na rede pública? A gente Sim. é possível acessar, né? Um dado interessante, eu fui o primeiro médico a ter Covid em Tubarão. É mesmo, E doutor? quando eu precisei do meu RT-PCR, o Manprim conseguiu eu lembro que no começo... em Florianópolis, para mim fazer aqui, eu tinha uma reunião no hospital. O primeiro paciente da região que morreu, um dos primeiros, acho que foi o primeiro, foi um de Braço do Norte que eu atendi. Eu entubei ele veio para mim como um quadro de asma e ele foi transferido depois para Içara. E ainda faleceu muito... em Içara. E ainda não sabia nada, né? No dia que ele faleceu, eu comecei com uma dor de cabeça.
E achei estranho. Como teve esse caso, eu sabia que ele era Covid, eu me resguardei. Não fui mais no hospital. Graças a Deus não transmiti para ninguém. E por isso que é importante. Eu só tinha dor de cabeça. Isso foi na sexta-feira. Na segunda, realmente, eu comecei com sintomas. Né? Na segunda, eu fiz o teste. E na quinta-feira que eu vim receber o resultado, ou seja, eu tive a suspeita na sexta. E isso lá em março, no março lá, logo após o carnaval, bem no início mesmo. Eu só tive o resultado na quinta-feira, quase uma semana depois, quando eu já estava até bem já. Já tinha passado pelo processo. Na época era muito difícil, a gente não tinha esse teste ainda. E a gente fala na época, mas parece assim que faz muito tempo, né? De tão intenso que foi esse período. Sim. Agora falando... que ela conseguiu pra gente e graças a Deus deu certo. E aí eu me resguardei, toda a família, tudo, a gente ficou... Naquela época era 14 dias, fiquei desesperado, 14 dias. E 14 dias é um tempão. Qual é a conduta hoje? Qual é a conduta hoje? Hoje são 10 dias, né? Então, a partir do início dos sintomas, né? E a pessoa que é exposta ao vírus, daí tem duas opções. Então, por exemplo, eu não tô com sintomas, mas eu tive uma exposição, por exemplo, minha esposa tá com o vírus. Né? Daí eu tenho duas opções. Ou eu aguardo 14 dias para voltar ao trabalho, não tendo sintomas, porque o período de incubação é até 14 dias, desde a última exposição, né, que eu tive. Ou no 5º dia eu posso fazer um PCR, se o PCR estiver negativo, daí eu posso sair do isolamento. Aí não é Covid. Doutor, essa questão do comportamento do vírus, assim, a gente ouve tanto falar, né, mas... O que acontece no organismo? Porque tem essa questão psicológica também, né? Que mexe muito, a gente não sabe o rumo que a doença vai tomar. Né? A pessoa tem Covid, até o 7º dia muitas vezes está bem, está com quadro de resfriado, assim. E aí passa desse dia, precisa ser entubado, e quando a gente acaba sabendo, uma pessoa jovem foi entubada e veio a falecer. Como é que é o comportamento do vírus, falando de um modo geral, assim? O vírus, ele tem um primeiro período da infecção que a gente chama de período virêmico, que é quando o vírus está replicando no nosso organismo. Então, aqueles primeiros 5 dias, principalmente, da infecção, predomina a replicação do vírus. O vírus está se multiplicando muito e isso dá aqueles sintomas que a gente tem, de dor no corpo, dor de cabeça, mal-estar, né? Aqueles sintomas respiratórios leves que tem no quadro gripal da Covid. A grande maioria das pessoas aborta a doença por aí. Terminou o período virêmico, terminou a doença. Algumas pessoas entram num segundo período em que o vírus vai fazer a infecção na área pulmonar. Então, que o vírus não está mais fazendo só infecção sistêmica, mas ele está infectando o pulmão e causando um processo de inflamação no pulmão. E esse período seria o segundo período da Covid-19, que é o período pulmonar. Né? Nesse caso, se você fizer um raio-x, a pessoa vai dizer, está com uma pneumonia. Fizer uma tomografia, daí dá para ver que a pneumonia típica do Covid-19. Nesse período, a pessoa normalmente não sente ainda falta de ar, mas ela vai ter uma exacerbação da tosse, ela vai sentir muitas vezes dor no peito, que é um sintoma bastante comum e também pressão no peito, é um sinal de alarme na Covid também, que é a pessoa que sente pressão no peito, porque a gente sabe que essas pessoas têm mais risco de se agravar. As pessoas que fazem essa fase pulmonar, elas podem evoluir, então, com uma fase que a gente chama de hiperimune, que é quando você tem uma resposta muito intensa do organismo contra o vírus, que acaba destruindo e causando uma inflamação muito intensa no pulmão. Quando tem muita inflamação no pulmão, ele fica cheio de líquido, que é líquido inflamatório, como se fosse pus, assim, e isso faz com que a pessoa não consiga respirar. E ela não conseguindo respirar, ela vai precisar do oxigênio. Então, um sinal de que a pessoa está entrando na fase hiperinflamatória é que ela está precisando utilizar o oxigênio, ou quando ela coloca aquele oxímetro, né? E aquele oxímetro acusa que o oxigênio está abaixo do normal. O normal seria até 94, na pessoa que já tem algum problema pulmonar, 90, né? Mas então, por isso que a gente recomenda os pacientes quando estão com a Covid e que isso se prolonga por mais de 5 dias, que comprem um oxímetro para estar monitorando, porque algumas pessoas têm essa queda da oxigenação de forma silenciosa e essas pessoas morrem com mais frequência. Independente da idade, independente do perfil. Exatamente. O pulmão tá comprometido. Depois, a pessoa quando entra na fase hiperimune, né, mesmo a pessoa mais nova vai ter um quadro bastante grave, né? Mas a maior parte das pessoas que fazem essa doença mais grave tem algum fator de risco.
né? Ou são muito idosas, ou têm algum grau de imunodepressão, ou são pessoas com diabetes. O diabetes é um dos principais fatores de risco, né, na Covid. Né? A obesidade também, assim como era na influenza também. A gestação, então as mulheres grávidas. Hoje a gente vê muita fake news sobre vacinação em mulher grávida. Ah, mas isso vai causar problema de autismo, isso vai causar infertilidade. Até infertilidade na criança inventaram. Como é que ele vai saber se vai ter infertilidade na criança se a criança nem nasceu ainda? Vai saber se ela vai ter filho depois como? Né? Então não é, são tudo notícias. Esses que nasceram não tem como desenvolver um estudo para eles chegarem lá na. Sim, é uma coisa sem lógica. É uma coisa totalmente sem nenhuma lógica, né? Mas são notícias que circulam na internet e que muitas vezes acabam afetando a decisão das pessoas, né? E são notícias criminosas, elas são geradas por intencionalmente querendo confundir as pessoas, né? Então, realmente é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Uma vez ela chegando nessa fase hiperimune, né? A pessoa vai ter um período em que vai ceder essa inflamação e daí ela vai começar a se recuperar. Só que essa recuperação, nesses casos mais graves, ela costuma ser muito mais lenta, né? O paciente pode levar meses para voltar a ter um grau de funcionalidade, de novo, conseguir andar, conseguir fazer as suas atividades novamente. E o fato dessa pessoa precisar muitas vezes de ventilação mecânica, internação prolongada em UTI, pode fazer com que ela fique com muitas sequelas graves. Para a gente finalizar, a gente está caminhando para o finalzinho dessa conversa, que teria tanto assunto ainda para render, né? Mas como especialistas, como médicos, como profissionais de linha de frente, que enfrentaram aí uns cenários bem caóticos, né? Nesse período, como vocês se sentem, assim, hoje, em parte vencidas as batalhas, mas ainda com a perspectiva de uma necessidade de cuidado. Como vocês se sentem como profissionais? Olha, a gente que está na linha de frente, né, na emergência, trabalha em UTI também, assim, foi um período muito difícil. E da minha formação até agora, foi o período mais difícil que eu não imaginava passar e ver, né? Tantas pessoas assim procurando um pronto-socorro, né? Pessoas jovens, pessoas assim da mesma família, né? Você vê um dia você colocar um pai de alguém na UTI, no outro dia uma mãe de alguém, você num dia dá a notícia, olha, tua mãe faleceu, no outro dia teu pai faleceu. A gente vê realmente famílias destruídas com a doença que a gente via lá na China, achava que não ia chegar. Então, assim, na minha concepção, foi um momento muito difícil. Hoje, isso aí, acho que tudo, como eu falei, todo mal traz um bem. Acho que fortalece também a união de quem trabalha no dia a dia, de se ajudar. A classe médica se ajudou muito, não só a classe médica, o pessoal da enfermagem se doou bastante para fazer horas a mais, o pessoal dos técnicos, né? Então os hospitais ficaram superlotados, houve toda uma reestruturação de urgência para muitas vezes alguns hospitais dobrar a capacidade. Então você imagina, toda uma estrutura e às vezes o que é pior, não ter material humano qualificado. Isso é o mais difícil. Então, por não ter material humano qualificado, muitas vezes aquele que estava ali, que já estava no dia a dia, teve que trabalhar dobrado. E graças a Deus, hoje a gente está vendo que a coisa... E não, graças a Deus, em Tubarão não tivemos tantas perdas. Perdemos o Dr. Beaupré, né, uma pessoa maravilhosa, uma perda assim... Não tem palavras, né? Foi meu professor, uma pessoa maravilhosa, muito amigo nosso. Médico também em Tubarão, acho que foi Beaupré, teve mais da linha de assim que trabalhava mais em hospital, o Beaupré só, né? Foi. Tivemos alguns colegas que chegaram a ficar internados na UTI, ficar grave, né? Mas graças a Deus venceram. Então, assim, Deus foi muito bom, pelo menos com a gente da área de saúde. Eu acho que apesar de tudo, foi ainda conseguimos vencer, né? E os soldados que estavam lá nessa guerra, graças a Deus, a gente saiu de certa forma. Vocês conseguem respirar agora um pouco melhor, assim, literalmente? A vida de médico, independente do momento, a gente trabalha muito, independente, porque as doenças em si continuam. Pronto-socorro sempre está cheio,
Né? Pelo contrário, até está mais cheio agora, porque no Covid então, afastou um pouco. Agora afastou um pouco as pessoas com doenças crônicas, né? E agora estão voltando. Estão voltando a todas. Aqueles pacientes passaram 2 anos sem consultar, hoje estão procurando os médicos, estão retomando os seus tratamentos, né? Então, tudo isso sobrecarrega ainda os médicos. Então, né? é sazonal, né? Veio a pandemia, o pessoal ficou com medo, então aquelas doenças crônicas se resguardaram, ficaram em casa. Então a gente até teve um número menor de atendimentos no pronto-socorro. Na época do Covid, ficou praticamente só respiratório. Tinha todos Aquela os dorzinha de já. garganta, aquela dor no joelho, aquela dor na coluna, não vinha. Sim. Agora não, o pessoal já perdeu o medo, então hoje a gente voltou com força. Para ti, doutor Rogério, como é que é assim, não só como profissional, né? Falei como profissional, mas como pessoa também, né? Então, o que acontece? Eu penso assim que hoje a gente consegue ter uma perspectiva mínima do que aconteceu, né? Então, nesses 2 anos, né? Acredito que daqui a uns 10 anos a gente poderá dizer melhor, né? Mas se a gente olhar para o que a gente pensava lá no início da pandemia, que ia ser algo muito grave realmente, mas que a gente dali a 2, 3 meses estaria livre, então todo mundo se empenhou ao máximo para tentar vencer aquilo, porque aquilo seria uma coisa que duraria muito pouco tempo e logo nós teríamos vencido, né? E hoje nós estamos aí há 2 anos e a gente vê surgindo essas variantes e a gente já tem a perspectiva de que aquilo que a gente pensou naquela época pode se repetir. Talvez daqui a 8 anos, 10 anos, a gente ainda esteja falando disso. Então eu acho que a gente tem que se empenhar ao máximo e não pode ser apenas algumas pessoas, todo mundo tem que se empenhar para que a gente consiga eliminar isso. Não basta a gente estar apenas pensando que os outros fazendo está bom. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Muito bem. A gente está caminhando para o encerramento. Quero agradecer assim, a presença de vocês, né, Dr. Nixon, Dr. Rogério, que sempre, né, nos esclarece tanto a importância dessa conversa para que as pessoas não só voltem a falar sobre isso dessa maneira, né, com cuidado, realmente que o momento pede, mas também que seja sempre esse canal de aprendizado, né, contínuo. Acho que a gente está aqui sempre para aprender e conversar sobre isso, só traz esse aprendizado, né? É muito importante. Quero agradecer a presença de vocês e dizer que esse canal aqui está aberto, né? Que a gente possa voltar a falar também sobre outros assuntos, né? Dr. Rogério brincava que daqui a pouco a gente não fala, eu não participo mais, participa sim, tem bastante coisa para falar ainda, Dr. Rogério. Sejam sempre bem-vindos aqui. Maravilha, obrigado, parabéns pelo espaço. Pelo programa, né? Acho que é muito importante essas conversas para esclarecer e levar informação à sociedade. Acho que são muito importantes. Bem-vindos, parabéns. A gente está à disposição. Quando precisar, a gente volta com todo prazer. Obrigado. Obrigado. A gente agradece também a sua audiência. Você que esteve com a gente até aqui, lembra de compartilhar o conteúdo do Vida Saúde lá nas redes sociais. Não esquece que tem várias plataformas com esse conteúdo e com certeza vai fazer diferença, né? Porque a prevenção faz toda a diferença. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima edição do nosso videocast.